Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Estamos mais uma vez aqui com um tempo hábil, não é? Para gravarmos um vídeo novamente, para estar deixando os nossos inscritos, nossos queridos e amados irmãos, satisfeitos com o nosso trabalho, porque nós temos um compromisso, desde o momento que assumi essa responsabilidade de, junto com os outros irmãos que pregam o preterismo completo, a escatologia consumada, nós temos um compromisso com vocês, trazermos sempre a luz da palavra para que você possa entender em que época que nós estamos vivendo. Século 21 é somente um século a mais? Não. Século 21 é um período em que a igreja ela foi estabelecida, passou por diversas fases. A Bíblia conta a história de uma namorada do Eterno, a história de uma noiva do Eterno e a história de uma esposa do Eterno. A igreja, ela passou por 3 fases, assim como o mundo. Eclesiastes 1:4. Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra continua para sempre. Queridos, eu quero deixar aqui nesse estudo, além da responsabilidade que eu tenho com vocês, eu quero também pedir para vocês continuar se inscrevendo em nosso canal, continue compartilhando, continue, não é, deixando seus comentários, continue nos ajudando a divulgarmos, espalharmos. Quanto mais vezes a gente comentar, quanto mais a gente compartilhar, mais nós estamos fazendo a vontade do nosso eterno Criador. Estamos na fase do Evangelho eterno, o Evangelho que foi trazido pelo anjo amando do Eterno, Apocalipse 14:6, para que fosse proclamado. Estamos depois do juízo? Então, nós já estamos numa fase muito mais avançada do que aquela que Adão passou, Abraão passou, Noé passou, os reis passaram, os profetas passaram, Jesus de Nazaré passou, os apóstolos no Evangelho da Graça passaram. Se estamos depois do juízo, depois da proclamação do Evangelho eterno, como que ainda o povo cristão que diz evangélico ainda voltaram? Como explicar isso? Como que o povo conseguir voltar ao tempo da lei? Como isso é possível? Se nós vivemos em um mundo que ele, vamos dizer assim, que ele só evolui. E não é diferente no sentido evangélico, no sentido cristão, a nossa vida espiritual não é diferente. Se existiu tantas dispensações, se existiu tantas fases da humanidade aqui na Terra, por que ainda muitos evangélicos ainda continuam acreditando que eles têm que ficar escravizados pelo sistema e ainda obedecer homens ao invés de ter uma linha direta com o Criador? Querido, sabe o que eu quero falar aqui hoje, nesse vídeo? Eu quero falar sobre a religiosidade, ela presta um desserviço ao Criador, ao eterno Criador. Você sabia disso? Você já tinha percebido isso? Por quê? Pare para pensar comigo. Analise você aí. Se nós somos
espíritos aperfeiçoados no eterno, o Criador. Então, qual é o papel da religião em nossas vidas? Você já parou para meditar nisso? Você já parou para pensar nisso? Se nós somos espíritos aperfeiçoados no eterno, qual é, querido? Qual é? Pensa comigo. Raciocina. Qual é o papel da religião em nossas vidas? Se nós já estamos há tantos e tantos milênios depois da era de Adão. Se nós já estamos há tantos e tantos milênios depois de Noé, de Abraão, você já parou para pensar nisso? Querido, você já parou para pensar que os crentes evangélicos, eles retornaram à lei como se estivessem ainda no Egito? Querido, se nós somos espíritos aperfeiçoados, a religião não tem razão de ser na nossa vida. Abra sua Bíblia em Hebreus. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12, o verso 22 e o 23. Essa é a diferença dos preteristas. Nós ensinamos, nós estudamos e nós citamos a Bíblia. Nós não enganamos ninguém. Abra sua Bíblia aí em Hebreus 12, 22 e 23. Mas tendes chegado, preste atenção no tendes, que além de ser um verbo possessivo, não é? Ele é plural e Paulo aqui está se referindo aos hebreus, aos crentes judeus, aos israelitas. Mas tende chegado. Esse tende chegado já não era no tempo presente que eles estavam vivendo. O tempo desse verbo aqui não era o presente da era que eles estavam vivendo e não a minha. Paulo diz, mas tende, olha o verbo transitivo, como que é lindo, como que é bonito. Você que valoriza a língua portuguesa, pelo menos a gramática. Mas tende chegado ao Monte Sião, isso é espiritual e não físico, ao Monte Sião e a cidade do Deus vivo. Qual é a cidade do Deus vivo? É Jerusalém, a prostituta? Do Velho Testamento? Não. Essa cidade do Deus vivo era a igreja que estava na sua formação na época que Paulo pregava o evangelho da graça para os gentios. E ele escreveu isso. Mas tende chegado a o Monte Sião e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Você vê que não tem nada a ver com a Jerusalém física. Foi por isso que Deus, o Eterno, se divorciou da Jerusalém física devido aos seus adultérios, à sua fornicação, à sua idolatria com os reis da terra. Deus divorciou da Jerusalém espiritual, a Jerusalém física, e começou um novo relacionamento com a Jerusalém espiritual, que era o corpo de Cristo chamado igreja, não placa denominacional. A Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Querido, se você faz parte do Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém espiritual e aos muitos milhares de anjos, você está vendo que no sentido espiritual, você faz parte do mesmo universo que os anjos vivem.
Ou você nunca parou para perceber isso? O verso 23. E a universal. Tem nada a ver com igreja universal do bispo mais cedo. Tem a ver com o povo de Deus no mundo inteiro. Por isso, universal. A Assembleia, a igreja dos primogênitos inscritas no céu. Eu vou te perguntar uma coisa. Se essa igreja dos primogênitos, ela está inscrita no céu, qual é o líder religioso? Qual é o pastor? Qual é o presbítero? Qual é o evangelista? Qual é o pregador dos Gideões? Quem é o cara que é o pastor presidente de uma denominação que vai arrancar isso aqui? Se ela está inscrita no céu desde aquela época, tende chegado a Deus. Nós já chegamos, querido. A única coisa que falta, sabe qual é a única coisa que falta para completar 100% isso aqui? É o corpo voltar para a terra e o espírito voltar para Deus. Ter chegado a Deus, o juiz de todos, vírgula, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Querido, para de ser enganado pelo amor de Deus. Se nós somos espíritos aperfeiçoados no eterno, pare para pensar nisso aqui. Qual é o papel da religião nas nossas vidas? Eu sei, vou te responder. Sabe qual é o papel da religião nas nossas vidas? Escravizar esses espíritos aperfeiçoados de alguma forma. Esse é o papel da religião. Escravizar você de alguma forma. Ou é através dos dogmas da religião, através das mentiras da religião, ou através dos enganos, ou através da lei de Moisés e do véu rasgado do templo que eles costuraram outra vez. Você sabia que o mundo, Aion, acabou na cruz? Você sabia disso? Querido, o mundo, Aion, o mundo, sistema, ele acabou na cruz, querido. Acabou na cruz. Deixa eu abrir aqui Apocalipse 13, 8. Apocalipse 13, versículo 8. O mundo Aion, ele acabou na cruz, no Tetelestai. Queridos, ali tudo foi consumado, acabou. A cruz, ela vem desde a fundação do mundo, querido. Você acha que a cruz, ela só aconteceu ali em Israel, no ano 33 depois de Cristo? Ô querido, a cruz, ela é desde a fundação do mundo, querido. Apocalipse 13, 8. E todos os que habitam sobre a terra adorarão, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que este Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Queridos, acorde pelo amor de Deus. Muitos não entendem até hoje o significado da cruz. Pelo amor de Deus, pelo amor do Eterno, pelo amor do Supremo, pelo amor de Yahvé, pelo amor daquele que fez os céus e a terra. Queridos, como diz a Bíblia no Gênesis, Bereshit bara Elohim,
Elohim. No princípio criou o Eterno, no princípio criou Jeová, os céus e a terra. Então, querido, muitos não entendem até hoje o significado da cruz. No alto da cruz, preste atenção nisso aqui. No alto da cruz estava o sentimento que todo cristão deveria ter. Abri a Bíblia aqui em João, capítulo 19. João, no capítulo 19. No alto da cruz, querido, estava ali o sentimento que todo cristão deveria ter. Todo cristão deveria ter. Abra sua Bíblia aí, João 19, 19 e 20. Pilatos mandou escrever um título e fez pregar na cruz. Nele estava escrito, 2 pontos, o que estava escrito naquela placa, acima da cabeça de Jesus, ali na cruz. O que estava escrito lá? Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, em latim e em grego. Você alguma vez se perguntou por que aquela tabuinha, aquela plaqueta estava escrito em 3 idiomas, que Jesus de Nazaré, o rei dos judeus? Você já parou para se perguntar isso? Então, no alto da cruz, estava o sentimento que todo cristão, pelo menos, deveria ter. Por que latim? Por que latim? Latim, querido, era a língua de Roma. Era a língua da política. Por isso, em latim. Depois eu vou falar uma coisa mais importante que você nunca ouviu falar sobre isto aqui. Latim, porque era a língua de Roma. Porque era a língua da política naquela época. Era o latim. Por que hebraico? Por que hebraico? Não é o que fala aqui? Foi escrito em quantas línguas? Foi escrito em latim, em hebraico e em grego. Por que, querido? Estava também em hebraico, além do latim. Hebraico era a língua do monoteísmo religioso. Naquele aion, naquela época, naquela geração, naquele século, naquela dispensação. O hebraico naquela época era a língua do monoteísmo, era a língua religiosa naquela época. Era o hebraico. Você está me entendendo? Alberto, e por que o grego? Latim, hebraico e grego. Grego, latim e hebraico. Por que, Alberto? O grego. Porque o grego, querido, era a língua da filosofia naquela época. Era para que o mundo inteiro soubesse que aquele que estava ali na cruz era o rei dos judeus. Agora eu vou te explicar. Querido, lembra de Atos 2? 16 nações que estavam ali presentes naquele, vamos dizer assim, naquele acontecimento de Atos 2. Você lembra disso? As nações que estavam ali, as 16 nações,
Elas falavam esses três idiomas: latim, grego e hebraico. Esse era o mundo daquela época. Por isso que Jesus dizia: prega o evangelho em todo mundo. Querido, não existia o inglês, não existia o francês, não existia, querido, o português, não existia, querido, ainda o mandarim, não existia, querido, as outras línguas. Tudo envolvia grego, latim e hebraico. Então todo mundo tinha que saber o mundo existencial daquela época. Tinha que saber que aquele que estava ali era o rei dos judeus. Então da cruz para cá, a nossa pátria é o céu. Então na cruz está a manifestação, querido, do amor maior, o amor eterno. Preste atenção em Hebreus, no capítulo 12, preste atenção aqui, Hebreus, no capítulo 12, no capítulo 9, melhor, capítulo 9, 12 ao 14, preste atenção nisso aqui, olha uma coisa muito importante, Hebreus, capítulo 9, 12 ao 14, olha o que diz aqui, capítulo 9 de Hebreus, 12 ao 14, e não por meio de sangue de bode e bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo do Santo, uma vez por toda, havendo obtido uma eterna redenção. Se a aspersão do sangue de bode e de touro e de cinza de uma novilha santifica os contaminados quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo. O que aconteceu? Que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Querido, eu sempre vou dizer isso. Na cruz está a manifestação do amor maior, o amor eterno. Então, quem ainda não entendeu a cruz, infelizmente, podemos considerá-lo como um perdido existencial. E o que é um perdido existencial? É assim que os religiosos estão, querido, perdidos na sua própria existência. E o que é um perdido na sua própria existência? Os caras vivem usando a religião, as denominações, as placas denominacionais, mas eles não sabem qual é o verdadeiro sentido da vida aqui, depois da cruz. Eles não sabem explicar a nenhum membro, a nenhum, vamos dizer assim, comandado dele nas religiões, qual o verdadeiro significado da cruz. É assim que eles estão, perdidos na sua própria existência. E outra coisa, a maior prova de que os religiosos estão perdidos na sua existência é de que eles só falam em dinheiro. Eles só pensam em dinheiro. Eles não pensam no Filho. Eles não pensam do papel do Jesus de Nazaré. Eles não pensam no papel do Cristo ressuscitado. Eles não pensam nisso aqui, ó, nos espíritos aperfeiçoados. Como que se eu sou aperfeiçoado em Cristo, o Espírito aperfeiçoado, como que eu posso manipular a palavra para conseguir te enganar? A cruz, meu querido, nos faz lembrar o sentido da nossa existência. É isso que a Bíblia fala. Vamos abrir aqui a Bíblia em Atos, no capítulo 17, 24 ao 28. Atos 17, 24 ao 28. Vamos ver aqui, Atos 17, 24 ao 28, é isso mesmo? Vamos olhar aqui. O Deus que fez o mundo, isso é Paulo discussão lá em Atenas, na Grécia, né? Lá no Areópago. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, ele não habita em templos feitos por mãos de homens,
e nem tampouco ele é servido por mãos de homens, como que se tivesse precisando, necessitando de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só, ele fez todas as coisas. Preste atenção nisso aqui. De um só, ele fez todas as coisas. Ele fez todas as nações dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Preste atenção nisso aqui. Quer dizer que Deus determinou os tempos antes mesmo dele fazer, ele já tinha ordenado até os limites da habitação da terra, ou seja, até aonde haveria de ter morador, Deus já tinha pré-estabelecido. Deus fez isso para que o buscassem e talvez, tateando, pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nele movemos e existimos. Viu, querido? O sentido da existência, da nossa existência. Quantos que estão perdidos na sua própria existência? Olha aqui, como também alguns dos vossos poetas disseram, somos também a sua geração. Ou seja, nós somos, querido, a geração de Deus. E para você ser geração de Deus, você tem que botar na sua cabeça que o seu corpo volta para a terra, mas o seu espírito ele volta para o eterno. Se nós somos da geração do próprio eterno, nós somos eterno. Você entendeu isso aqui, querido? Então a cruz nos faz lembrar o sentido da nossa existência. Você entendeu? Ou ainda, muitas pessoas ainda querem mais. Queridos, deixa eu continuar te falando. A religião, os religiosos e a religiosidade, eles prestam um desfavor ao eterno Criador. Vivamos o Evangelho eterno e vamos saber qual é o verdadeiro papel da cruz. Qual é o verdadeiro sentido da cruz? Pós-juízo, vivemos uma outra fase que o mundo de então nunca teve essa oportunidade que eu e você estamos tendo hoje. Amém? Pegou? Você entendeu? Então, comente aí nos seus comentários, tá bom? Dê o like, não se esqueça. Graça e paz. Até o próximo vídeo. Graça eterna e paz eterna a todos. Amém.